etnia como Machangano, eu conheço da etnia dos Zulus, Matosas, e os zimbabuianos também têm essa prática. Aqui dentro de Moçambique, não sei se outras etnias fazem o mesmo. Os marongas também fazem isso aí. Não só os marongas, os machopes também fazem e por aí em diante. Então, quando chega aquela altura, tem que ter uma capelana branca. Os dinheiros do lobolo são postos naquela capelana branca, onde tem que haver o rapé, que chamam de tabaco, tem que haver o vinho tinto, que é em garrafão, o vinho branco, que é aquele normal, e a bebida quente. Essas bebidas aqui, a bebida quente, aquela bebida vermelha do garrafão, os que bebem são os que vão receberem aquela família. Agora, aquele vinho branco, aquela bebida quente e o rapé, é o que eles vão poderem fazer o laço de união dessas duas famílias, da forma como a tradição deles aceita. Aí temos um lobolo, o casamento tradicional. Mas muitas das vezes, nos tempos atuais, os jovens podem viverem juntos 10 anos e no 11º ano decidirem se lobolar. Algumas crenças dizem que não se pode fazer o processo de pôr-se o dinheiro na capelana branca e seguirem-se esses rituais que as famílias conhecem, porque durante aquele processo está-se a maldizer Deus e ao mesmo tempo pode estar a se transferir o marido espiritual para aquela menina. Mas vamos lá ver, ela cresceu aqui em casa, não teve marido espiritual, vai ter na altura em que está-se a fazer aquele processo. Então, esse ponto de desinformação acaba fazendo com que alguns jovens não sigam aquele procedimento, não por ignorarem, mas porque alguém lhes disse que aquilo é diabólico. Não fazem. Vai ver que esses vieram 10 anos, depois foram lobolar, estava tudo bem até lá. Lobolaram, não cumpriram esse processo, não é? Que é o processo que faz o casamento tradicional acontecer. Então, depois, quando voltam para casa, 2, 3, 4 meses, a miúda e os jovens estão a ter problemas. Estão a ter problemas sérios, que aqui no meio da casa é um pora-pora, 2, 3 tempos estão a se divorciar, estão a se separar. Então, para nós, os africanos, o casamento mais sério que existe é o casamento tradicional. Aquele outro é muito mais para registrar-se a parte que estabelece a segurança da Larice com o seu cônjuge, porque nós sabemos que quando há casos, por exemplo, em que eu moro, você vai ser despejada da minha casa em algum momento, ou se você é mais condicionada que eu, e você mora, vão me despejar da casa que nós fizemos juntos, por dizerem ela tinha um salário melhor que o teu. Exato. Então, esse casamento é muito mais social. Agora, Exato. aquele tradicional é muito importante. E veja que a religião, algumas seitas religiosas, é que educam as pessoas a não cumprirem esse padrão. E se não se cumpre esse padrão, porque disse que é diabólico, há problemas que nós vamos ter. Frustrações de ver que uma mulher que das tantas podia ter, porque há potências também aqui. Há mulheres com uma capacidade de potência com uma hierarquia muito grande, que quando entra na minha vida, eu como Mateus Governo, aquela mulher consegue me enriquecer. Não sendo o poder dos governos, sendo o poder de onde aquela mulher vem. Então, Exato. há padrões que se seguem para respeitar esse potencial que essa mulher tem. Sim. Há situações, Mateus, em que nós assistimos casos de pessoas que namoram até durante anos e tudo está bem, mas depois passam pelo casamento, ou para o casamento, ou o lobolo casamento, e a relação amarga, e as pessoas acabam se separando. Por que isto acontece? Se, por exemplo, esta questão do lobolo serve para, pelo menos, dar uma legalidade, não é, mais cultural, espiritual da coisa. Há uma falha que tem acontecido. Muitas das pessoas agora que dizem que fazem o lobolo, por causa de umas seitas religiosas, que dizem que não se pode passar, não se pode fazer aquele processo de capelana branca, porque é o processo que oferece marido espiritual e demônios àquela gente. Muitos não fazem aquele processo, fazem o lobolo como se fosse uma festa. Mas enquanto que o objetivo original do lobolo é de unir as potências e os troféus espirituais dos dois lados. Você pode me apanhar pobre, Larissa, e nós nos juntarmos e eu enriquecer a minha família através dos troféus espirituais que você traz. Se não se respeita aquela união dessas duas famílias, não há como isso acontecer. E veja que há uma coisa muito interessante, no lobolo, previamente, quando se tivesse que se fazer um lobolo, uma semana antes, as duas famílias se juntavam para poderem ver quais são os problemas que a esposa cá deste lado tem e quais são os problemas que o esposo deste lado que tem. Resolviam-se, lavavam-se essas espiritualidades negativas nessa altura, para que esses aqui, quando se juntassem, pudessem viver em pé sem que tivessem esses contratempos. Exato. A parte já do lobolo vinha quando já tivesse sido feito algum processo prévio. Agora, Certo. agora já não se respeita isso. Peço que segure por um segundo o seu fio de pensamento. Vamos ao encontro de uma telespectadora, chama-se Ana, está conectada a nós. Boa tarde, dona Ana, como está? Boa tarde.
Está tudo bem, não sei como está. Deste lado está tudo bem, graças a Deus. Dona Ana, qual é a sua contribuição? Primeiro, digo que você é muito bonita. Oh, muito obrigada. Gosto muito. Desculpa? Esse programa, eu gosto muito de ti. Muito obrigada, Dona Ana. Muito obrigada mesmo. Agora, a segunda coisa, eu não quero contribuir. Quero Sim, o sim. número desse. Dona Ana? Dona Ana? A ligação está um pouco complicada. Quero o número dele. Eu quero falar com ele, não tá aí. bem. Tá certo, não tem problema. Antes mesmo de Você desligar... está muito doente. Sim. Dona Ana, antes mesmo de desligar a chamada, vai deixar o seu contato com a nossa produção e depois vamos passar o seu contato para ele. Pode ser? Obrigada. Tá certo, muito obrigada. Você é linda demais. Certo, muito obrigada. De nada. Ótimo. Bom trabalho, filha. Muito obrigada. Continuação de ótima tarde para si. Obrigada igualmente. Obrigada, mesmo. Ótimo, tá certo. Bom, Mateus, desculpa cortar o seu fio de pensamento. Tenha bondade. Certo. Então, por que eu dizia que uma semana antes do bolo acontecer, fazia essa observação? Era responsabilidade da família da noiva, assim também como do noivo. Para quê? Se houvesse caso, por exemplo, em que tivessem dívidas espirituais na casa da família da Maria, nesse caso, tivesse que se limpezear tudo aquilo e ficar lá atrás. Se eu, cá, como noivo da Maria, tivessem problemas que nós temos, então tinha que se limpezear também todo o meu problema, a gente ir para o bolo enquanto estiver limpo, que é a condição de nós termos uma vida nova, sem energias negativas das ambas partes. Mas também tomava-se um cuidado, porque há homens que lobolam mulheres com dinheiro que foi antes jurado a um espírito. Você ser casada por um Mateus, enquanto que o Mateus passou lá um espírito que vai ser o seu marido nesse lar. Então vai Mateus, ver. desculpa mais uma vez, segura esse fio de pensamento. Tá bom. Vamos agora ao encontro de mais um telespectador. Se você que aqui da Catembe, olá, boa tarde, como está? Boa tarde, Ótimo. Seu nome, desculpa? Estamos com uma pequena dificuldade para perceber o que está aqui a falar. Dizia o nome? Shauk. Shauk, muito obrigada, Shauk. Pode deixar ficar o seu fio de pensamento, Shauk? Bem, primeiro, admiro muito o candidato aí, o Mateus. Sim. Eu tenho acompanhado muito essas intervenções e são intervenções muito importantes. Mateus, consegue perceber? Shauk, desculpa. Peço que volte a falar mais uma vez. Estamos aqui com uma dificuldade para lhe entender. Dizia? Infelizmente, perdemos a chamada com Shauk. Shauk, mais uma vez pedimos que insista na ligação. Acredito que são mesmo problemas de rede.